Nós vamos falar de um assunto hoje, queridos. Que coisa mais gostosa de falarmos sobre oração, de falarmos sobre vida de oração. O que acontece? Você já parou para pensar o que acontece quando você ora? O que acontece no mundo espiritual quando você ora? O que acontece na tua vida quando você se posiciona em oração? Queridos, o céu não é indiferente para quem ora. O céu não é indiferente para quem busca a face do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais 2 minutinhos para compartilhar. Compartilha essa live, vamos para a palavra. Eu tô muito entusiasmada com essa palavra hoje. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está tudo ok? Vocês podem me dar um ok? Bel, a imagem tá boa, o som tá bom. Júlio, tá tudo bem? Podemos dar sequência? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Oh, rebaxe corobô checandarabás. Oh, rebaxe corobô checandarabás. Oh, rebás terecandarabaxê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, santo, santo é o Senhor poderoso. 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 Vamos para a palavra de Deus. Eu quero abençoar a tua vida. No final desta live, eu quero estar orando por você. Eu quero pedir mesmo para que o Senhor venha sobre a tua vida. Para que o Senhor venha sobre a tua casa. Oh, rebaxe corobô checandarabashe corobô checandarabaste rebaxe candarabashe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Júlio. Obrigado. Júlio está dizendo que está tudo bem. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra de Deus? Queridos, eu gosto muito desse tema, porque é um tema que mexe muito com a minha vida. É um tema na palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, que quando nós entendemos isso na nossa vida, isso se torna um divisor de águas na nossa caminhada cristã. Isso se torna algo assim fundamental na nossa vida. E o tema desta live é: o que acontece quando eu oro? O que acontece quando nós oramos? Seja bem-vindo, meu marido, que Deus te abençoe, pastor Robson. Então, o que acontece quando nós oramos? Nós vamos entender um pouquinho. O que eu quero dizer para você, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a vida de oração, ela é tão necessária, ela é tão contundente, ela é tão necessária nas nossas vidas, na nossa caminhada, que nós aprendemos isso primeiramente com Jesus. Jesus, quando você pega o ministério de Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele orava o tempo todo. Jesus orava com os discípulos, Jesus orava com a multidão, Jesus orava sozinho, Jesus orava com 3, Jesus orava com os 12. Jesus ele estava sempre em constante oração. Porque Jesus entendeu que só havia um meio dele ter comunhão com o Pai. E isso só é possível através de uma vida de oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ter comunhão com o Espírito Santo, se você quer ter comunhão com Deus, não existe outro meio, não existe atalhos. É através de uma vida de oração. E nós aprendemos isso com Jesus. E isso é tão certo que chegou um ponto que os próprios discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar. Eles entenderam que seria impossível continuar na caminhada cristã se eles não entendessem sobre a oração, se eles não aprendessem a importância da oração. Queridos, a oração, ela nos mantém viva. A oração é como se fosse o nosso fôlego de vida espiritual. Quando Jesus olha para você, quando Jesus olha, Maria, graças a Deus pela tua vida, graça e paz, querida, Deus te abençoe. Quando Jesus olha para você, o que faz ele ver você vivo é a tua vida de oração. Assim como te mantém vivo o teu fôlego de vida, o ar que você respira, na tua vida espiritual, o que te mantém vivo é a sua vida de oração. Então isso é algo que Deus olha para você e espera de você.
E nós vamos decorrer dentro da palavra de Deus, nós vamos ver isso. Jesus, ele orava o tempo todo, e a Bíblia diz assim, que se você é filho de Deus, você tem que imitá-lo. Então Jesus, ele tinha uma vida de oração. E se eu sou filha de Deus, eu tenho que ter uma vida de oração. Por que eu tenho que ter uma vida de oração? Primeiro, porque a oração, ela me faz ser uma só em Deus. Segundo, quando eu desenvolvo uma vida de oração, eu passo a viver uma vida de constantes milagres. Eu começo a ter uma vida de constantes milagres. Por quê? Primeiro, porque há poder na oração. Segundo, quando eu oro, quando eu estou em conexão com Deus, os milagres começam a acontecer, o céu começa a se movimentar. O problema é que muitos de nós somos acostumados a somente pedir oração e achar que isso é o suficiente. Querido, isso não é o suficiente na nossa vida. Nós precisamos aprender a ter comunhão com Deus. Nós precisamos desenvolver uma comunhão com Deus. Outra coisa que eu quero ensinar para você, oração. Vida de oração não é uma vida pedinte. Vida de oração não é viver uma vida de petições, como se você fosse um mendigo espiritual. Não. O primeiro passo importante de uma vida de oração é para você ter comunhão com Deus, é para você ter comunhão com o Senhor, é para você aprender a conhecer Deus, é para que Ele venha se manifestar a você, para que você venha conhecer os atributos de Deus. E isso, você só conhece uma pessoa quando você começa a andar com ela e ter comunhão com ela. Porque nós não queremos correr o risco de um dia chegar diante de Deus e falar: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu orei em línguas, no teu nome eu fiz alguns milagres, e ouvi do Senhor, eu nunca te conheci. Por quê? Porque eu nunca tive comunhão com você. Você nunca parou na minha presença para ter comunhão comigo. Você só parou na minha presença para me pedir alguma coisa. Você só parou na minha presença quando você estava em crise, quando você queria me usar de uma maneira utilitária para eu resolver os teus problemas. E eu quero dizer para você, queridos, que isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você o conheça, é que você conheça o seu espírito, é que você aprenda a identificar a voz de Deus. E isso só é possível através de uma vida de oração. Sabe, a vida de oração, ela não tem que ser o seu último recurso. Entenda bem isso. A tua vida de oração não tem que ser o seu último recurso. Mas a vida de oração, ela tem que ser prioridade na tua vida. Por quê? Porque você só conhece com quem você tem intimidade. Você precisa aprender a conhecer Deus, aquilo que te pertence em Cristo Jesus, aquilo que foi feito, aquilo que Deus tem, as promessas de Deus para você. Deus quer se revelar para você, e isso só é possível através de uma vida de oração. É tão sério isso que Jesus, ele diz assim em Mateus 6, capítulo 6. E quando você for orar, Ele não está dizendo para você assim: olha, se você for orar, se você tiver vontade de orar, se um dia você sentir no seu coração de orar, Ele está dizendo: olha, e quando você for orar, e quando você orar, você vai entrar no teu quarto e você vai fechar a tua porta e orarás ao teu Pai que estás em secreto, e o teu Pai que vê em secreto. A primeira coisa que nós temos que aprender é que oração é algo que Deus vê, não é algo que Deus ouve. Porque muitas vezes nós chegamos na presença de Deus e nós não sabemos nem se expressar, mas o Senhor, Ele olha para o teu coração, Ele vê o teu coração, Ele vê aquilo que o teu coração está clamando, Ele vê aquilo. Então oração é algo que Deus vê. E o que acontece na vida de oração é que, primeiramente, antes de você começar a viver os milagres de Deus, algumas coisas vão começar a acontecer na tua vida, Quando você começa a ter intimidade com Deus, Deus vai transformar primeiramente você, queridos. Deixa eu falar uma coisa: é impossível você entrar na presença de Deus e sair da mesma forma. É impossível você entrar na presença de Deus e não sair marcado desse encontro com Deus. É impossível você entrar na presença de Deus e sair com as mãos vazias. E eu quero compartilhar com você, antes de nos aprofundarmos, as coisas que começam a acontecer em você quando você começa a desenvolver uma vida de oração. Entenda bem, a oração não tem que ser o último recurso da tua vida. A oração, ela tem que ser prioridade na tua vida.
Quem desenvolve uma vida de oração, a sua vida se torna uma vida de milagres contínuo. Querido, eu posso dizer isso para você. Eu tenho propriedade no que eu estou te falando. Eu tenho vivido uma vida de milagre contínuo em Deus. Graça e paz, pastor Luiz, Deus te abençoe. Eu tenho vivido uma vida de milagres constante em Deus por causa da vida de oração. Porque eu entendi que a oração para mim é como o ar que eu respiro. É como o fôlego de vida. Se você come todo dia, se você toma banho todos os dias, você tem que orar todos os dias. Isso tem que fazer parte da tua vida. É tão sério isso, que o apóstolo Paulo, ele não andou diretamente com Jesus como os apóstolos e os discípulos andaram. Mas o apóstolo Paulo, ele entendeu a necessidade da oração. Em Romanos 12, no capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Perseverantes na oração, ou seja, eu não entro na presença de Deus só para pedir. Eu não entro. Em Efésios 6:18 ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, orando em todo tempo no Espírito. Para isto, e vigiando com toda perseverança e súplica. Ou seja, a minha vida, ela tem que ser uma vida de oração. A minha vida, ela tem que ter um estilo de vida de oração. Em Filipenses 4:6 ele diz, olha, você não precisa andar ansiosos em coisa alguma. Em tudo, as tuas petições sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, querido, é para Deus que você tem que falar, não é para o homem. Quando você coloca as tuas petições diante de Deus, Ele se encarrega de mover os corações que precisam ser movidos. Quando você coloca as tuas petições diante de Deus, o próprio Senhor, Ele se encarrega de resolver o resto para você. Isso é fruto de uma vida de oração. Em Colossenses 4:2 ele diz, ele diz assim, olha, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Em 1 Tessalonicenses 5:17 ele diz assim, olha, orai sem cessar. E de repente você pode perguntar assim, mas é o tempo todo, eu tenho que ter essa vida de oração, eu tenho que orar todos os dias. Mas eu não sou um pecador, eu não adultero, eu não minto, eu não tenho esses pecados, mas o fato de você não orar, você está pecando, porque a Bíblia diz que você tem que ter uma vida de oração. E tudo aquilo que está na Bíblia que você deixa de cumprir, você está pecando. Você está abrindo uma brecha, uma porta na tua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz orai sem cessar, orai em todo tempo, que em todo tempo as tuas petições sejam conhecidas, tenhais comunhão com o Espírito Santo, sedes um só comigo, sedes um só com Deus, e você só é um com Deus quando você tem comunhão com Ele. Jesus disse assim, eu sou um só com o Pai, eu quero que vocês sejam um só comigo, e isso só é possível através da vida de oração. Elaine, Deus te abençoe, querido. Isso só é possível através de uma vida de oração. Sabe, nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos entender que a oração é ela que nos alimenta. Ela abre o céu ao nosso favor. Ela se movimenta ao nosso favor. Então eu tenho que desenvolver essa vida de oração. Eu preciso entender isso. Paulo nos ensina isso. Orar em todo o tempo. A minha vida tem que ser uma vida diária de oração. Não é só orar quando eu preciso. Não é só orar quando eu estou em luta. Não é só orar quando eu estou enfermo. Não, eu oro porque eu entendi que eu preciso estar em comunhão com o meu Deus. Sabe, queridos, essa comunhão com Deus é muito séria. Porque de repente você pode falar para o Senhor, Senhor, eu te conheço não de ouvir falar, mas de contigo estar. E o Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E quando você tem uma vida de oração, milagres começam a acontecer. E o primeiro milagre que começa a acontecer é a tua transformação. Sabe o que começa a acontecer em você quando você começa a orar? Deus começa a expor as suas fraquezas. O Senhor, Ele vai começar a trabalhar em você e o Senhor vai expor o teu estado. Deixa eu falar, queridos, olha, Deus não usa vasos sujos.
Deus quer te levantar como intercessor, Deus quer te levantar como um atalaia, Deus quer te colocar numa torre de vigia, mas para isso Ele vai começar a limpar você, Ele vai começar a mudar, vai começar a expor os teus sentimentos. Qual é a tua fraqueza? Qual é o teu pecado? Aonde você ainda tem se mantido falho diante de Deus? Ele vai começar a expor isso. E você vai começar a pedir para Deus: Deus, começa a me tratar, começa a me limpar. É isso que a oração faz conosco. A vida de oração, ela nos expõe diante de Deus. Por isso que o Senhor Jesus fala: entra no teu quarto, no teu secreto, porque tem coisas que é você e Deus, tem coisa que é só você e o Senhor, tem coisa que é você no secreto com Deus. É no teu secreto que você vai poder dizer tudo aquilo que realmente você está sentindo. Porque Deus já te conhece, Ele sabe que você é mentiroso, Ele sabe que você é adúltero, Ele sabe que você rouba, Ele sabe que você é maldizente. Ele sabe que você cobiça as coisas dos outros, que você é invejoso, que você é malicioso, que você é profano. Ele te conhece, você não pega Deus de surpresa. Mas é nessa vida de oração, nessa comunhão com Deus, que Ele vai te limpando. Que Ele vai dizendo para você: deixa disso, isso não te pertence mais, isso não cabe mais na tua vida, larga essa bebida, isso não pertence mais a você, larga esse vício, essa pornografia, isso não pertence mais a você. É o que a vida de oração faz conosco. E o Senhor começa a trazer as nossas fraquezas. Outra coisa, quando você começa a desenvolver uma vida de oração, a sua ambição egoísta, o seu orgulho começa a se dissipar. Queridos, a Bíblia diz assim que Deus abate os orgulhosos. O orgulho impede Deus de olhar você. O orgulho é algo abominável a Deus. É algo abominável a Deus. Então Ele vai começar a expor, Ele vai começar a quebrantar o teu coração. É isso que uma vida de oração no lugar secreto faz. Ele começa a quebrantar você. Você começa a reconhecer o teu estado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender isso. Pecado não é só adultério. Porque quando você fala de pecado, as pessoas já imaginam isso. Pecado sexual, não. O você não orar, o você não buscar a presença de Deus é tão pecado quanto. Isso, sabe, o você não cometer adultério não te faz mais santo ou menos santo. Se você não tiver uma vida com Deus, você está suscetível ao fracasso. E Deus não tem uma vida de fracasso para você. Deus quer que você o conheça. Ele quer manifestar o céu na tua vida. Há promessas de Deus para você nesse mês de agosto. Começa a desenvolver uma vida de oração. Começa a trazer à existência aquilo que não existe. Outra coisa que acontece, você vai começar a perceber um equilíbrio nas áreas da sua vida. A tua vida de oração vai colocar a tua vida em equilíbrio. As coisas que estavam tortuosas, as coisas que estavam sem forma e vazia, o Espírito Santo vai começar a trazer forma. Ele vai começar a pôr ordem na tua vida. Porque quando você está no lugar secreto, quando você ora, você vai começar a dizer para Deus: Deus muda a minha vida, Deus muda a minha história, Deus muda o meu relacionamento, Senhor, muda o meu temperamento. E vai começar a haver equilíbrio em você. Aleluia! Você verá as prioridades com mais clareza. O Senhor vai começar a falar com você. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Deus vai começar a dizer para você: não, aqui não, é por aqui. Não, não é desse jeito, é desse outro jeito. Não, não é desta maneira, é desta maneira. Deus vai começar a falar com você, porque Deus não faz nada sem primeiro falar aos servos e profetas. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe a vontade perfeita e agradável de Deus, e existe a vontade permissiva de Deus. Você só consegue viver na vontade perfeita e agradável de Deus se você tiver uma vida de oração. Porque na vida de oração Ele vai direcionar qual é a vontade dEle para você. Na vida de oração Ele vai dizer para você se está certo esse relacionamento, se não está. Se é esta a escolha que você tem que fazer ou se não é. Para você entrar na vontade perfeita de Deus, existe uma vontade perfeita de Deus, não uma vontade permissiva. Porque quando você entra na vontade permissiva de Deus, você colhe juízo para a sua vida, vem consequências para a sua vida.
Queridos, eu falo isso com muita propriedade, porque muito tempo eu andei numa vida na vontade permissiva de Deus. E eu tive consequências, tem consequências. Mas quando você começa a andar com Deus, quando você começa a desenvolver uma vida de oração, você deixa de entrar na vontade permissiva e começa a entrar na vontade perfeita. E coisas começam a acontecer na tua vida. E entrar na vontade perfeita e agradável de Deus só é possível através de uma vida de oração. Só é possível quando você ora, quando você se entrega verdadeiramente a Deus. Não aceita mais. Deus seja louvado, Sônia, pela tua vida. Deus te abençoe, minha querida. Então não aceita mais ficar na vontade permissiva. Diga isso para Deus hoje. Quando nós formos orar, nós vamos dizer: Senhor, a partir de agora eu quero estar na tua vontade perfeita, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Nunca se esqueça disso. A vontade permissiva, ela vem acompanhada com juízo, com consequências. A vontade perfeita, ela vem acompanhada com milagres. Aleluia, com milagres. E você só vai estar nesse nível quando você desenvolver uma vida de oração, de busca. Para de ser um mendigo pedinte espiritual. Ora para mim, faz uma campanha para mim. Queridos, tem coisas que é você que tem que fazer. Intimidade com Deus é você que tem que desenvolver. Intimidade com Deus é você que tem que buscar. Eu posso orar por você, eu sei que Deus vai ouvir, eu sei que Deus vai responder, mas vai chegar um momento que Deus quer te levar para um outro nível. Vai chegar um momento que Deus quer falar diretamente com você. Não é comigo, é com você. Então passe a amar a vida de oração, passe a amar uma vida de oração. Porque na vida de oração Deus vai se manifestar. Na vida de oração Deus vai se manifestar a você. O Senhor criou você para ter comunhão com Ele. Sabe, queridos, quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus por causa do pecado. Mas quando nós temos uma vida de oração, nós nos escondemos em Deus. Aí é que está a diferença. Deus te abençoe, Fernanda. Existe uma diferença em você se esconder de Deus e você se esconder em Deus. Sabe, eu quero encorajar você a se esconder em Deus. Se até hoje você estava se escondendo de Deus por causa dos teus pecados, por causa da tua vida, queridos, eu quero dizer para você: corra para a presença de Deus. Ele ama você. Ele não te rejeita. Mas quando você vai a Ele, Ele vai começar a mudar a tua vida. Porque justamente por Ele te amar, Ele vai mudar a tua vida. Aleluia! Outra coisa que acontece quando você ora, você se humilhará. Queridos, quando nós entramos na presença de Deus, o Espírito Santo, Ele traz à tona o nosso estado de pecado. Nós reconhecemos que sem Deus nada somos. Queridos, nós não somos nada sem Deus. Você não é nada sem o Senhor. A Bíblia diz assim que hoje nós estamos aqui e amanhã nós não estamos mais. Querido, se você soubesse como que funciona o teu cérebro, os teus neurônios, quantos vasos sanguíneos tem dentro de você, mais fino que uma linha de costura, e que se isso se romper, você morre. Se você soubesse as células que está dentro de você, que uma má formação de células te mata, uma embolia te mata, um ar dentro de você te mata, e o Senhor faz tudo perfeito. Nós não somos nada. Quando nós entendemos isso, nós vamos para uma vida de oração, agradecendo a Deus pela vida, pela saúde. Nós nos humilhamos perante o Senhor. Isso que a vida de oração faz conosco. Nós nos humilhamos, nós reconhecemos. Os apóstolos numa vez estavam com Jesus e Jesus estava fazendo um discurso, e muitos naquela multidão começaram a ir embora. E os discípulos chegaram em Jesus e disseram: Jesus, é duro o teu discurso, é duro. E Jesus disse: vocês vão embora? E eles disseram: Senhor, para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida?
Não podemos ficar sem o Senhor. Não podemos viver sem a tua presença, Deus. Então a vida de oração, ela vai ensinar você a se humilhar. A Bíblia diz assim: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele no seu tempo vos exaltará. Ele te exaltará, é o Senhor que te exalta. Em 2 Crônicas 7:14 diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor. Querido, esse processo só é possível através de uma vida de oração. Esse processo só é possível quando nós desenvolvemos uma caminhada com Deus numa vida de oração. Isso acontece conosco quando nós decidimos andar com Deus. Quando nós decidimos buscar a Deus, quando nós decidimos viver na total dependência de Deus. Para com essa preguiça de orar. A Bíblia diz assim que a carne luta contra o espírito contra a carne. Vá para a presença de Deus, vai, e se for arrastado, mas vai para o teu quarto de oração. Desenvolva uma vida de oração, busque a Deus em oração. Clame a Deus em oração. Oração não tem que ser o último recurso. Paz, Evandra, paz, Bispa Fineza, que Deus abençoe vocês. A oração não tem que ser o último recurso da tua vida. Mesmo porque a Bíblia diz em Mateus 6:33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer viver o sobrenatural de Deus na tua vida? Ore. Tenha comunhão com Deus. Desenvolva intimidade com Deus. Tenha tempo com o Espírito Santo. Orai sem cessar, orai em todo tempo. Em todo tempo, porque os dias são maus. Vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos aprender que tem coisas que só depende de mim e de você. O Senhor Jesus não virá aqui orar por você, porque Ele já fez isso. Ele já fez isso. É nós que desenvolvemos essa comunhão com Deus. É nós que desenvolvemos essa busca em Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Deus quer se manifestar a você. Eu quero dizer para você que a tua vida, ela é subproduto da tua vida de oração. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem em você? Quando as pessoas olham, quando as pessoas conversam com você, o que sai da tua boca? Jesus, ele tinha uma vida de oração tão intensa, que quando ele foi levado para o deserto para ser tentado, ele orou a palavra de Deus e Deus deu completa vitória para ele. Orar, querido, não é só pedir. Orar não é só fazer murmuração e reclamação. Ah, Senhor, porque eu não aguento mais. Ah, meu Deus, a minha vida, a minha história. Não, se você quer ter êxito na tua vida de oração, ore em conformidade com a palavra de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele disse a Satanás: Satanás, está escrito. Nós temos que ter propriedade naquilo que nós estamos orando. Nós temos que colocar a nossa vida em comunhão com a palavra de Deus e orarmos de acordo com a palavra de Deus para obtermos vitória na nossa vida, para obtermos comunhão e vitória na nossa vida. Jesus disse a Satanás: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. De repente você está sendo atacado numa área da sua vida. E se você conhece a palavra de Deus, você vai orar a palavra de Deus. Satanás, a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Na minha vida não. Você tem que conhecer a palavra de Deus para orar em conformidade com a palavra de Deus. Quando você ora em conformidade com a palavra de Deus, milagres acontecem. Quando você libera a palavra de Deus através da tua boca, o céu se movimenta. Você traz à existência aquilo que não existe. Você traz do mundo espiritual para o mundo físico. Então ore a palavra de Deus. Começa a confessar a
palavra de Deus. Começa a declarar a palavra de Deus na tua vida, na tua casa. Aprenda isso com Jesus e obtenha vitória na tua vida. Vida de oração, querido, nos mantém firmes. Vida de oração nos mantém conectados com Deus. Quando Deus olha um cristão morno, que não ora, que não desenvolve uma vida de oração, é como se ele olhasse um pecador morto. E a Bíblia diz que os mornos ele vai vomitar da boca dele. Nós não temos mais tempo de brincar de sermos cristãos. Independente, querido, da tua igreja, independente, nós somos cristãos, nós cremos em Cristo, nós temos que viver uma vida em Cristo. Nós temos que ser quentes, nós temos que ser cheios do Espírito, nós temos que desenvolver uma vida de oração, se quisermos vencer neste mundo, se quisermos obter vitória. Precisamos orar todo dia, em todo tempo. Se você tem um tempo, ore. Sobrou um tempinho, ore de novo. Daniel orava 3 vezes por dia. Qual é o teu melhor horário? Desenvolva um tempo com Deus, crie um ambiente de adoração ao Senhor. Atrai a presença de Deus para a tua vida, deixa o céu se manifestar em você. Deixa o céu se manifestar através da tua vida, deixa Deus visitar a tua casa. Você é boca de Deus nessa terra, há poder no nome de Jesus. Quando você ora no nome de Jesus, coisas acontecem. Quando você aplica o sangue de Jesus na tua vida, na tua casa, há uma cerca de cobertura na tua vida, na tua casa, pelo sangue de Jesus. É isso que nós precisamos. E eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você a desenvolver uma vida de oração a partir de hoje. Que a oração, que a tua vida de oração não seja o seu último recurso. Que a tua vida de oração não seja somente quando você precisa de Deus. Quando você precisa de um milagre, de uma resposta, de um socorro imediato. Não, a tua vida de oração tem que ser uma vida de comunhão. Senhor, eu estou na tua presença porque eu te amo. Senhor, eu estou na tua presença porque eu entendi que eu preciso do Senhor. Senhor, eu estou na tua presença porque eu preciso ser uma mulher melhor, um homem melhor. Senhor, eu estou na tua presença porque eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu estou na tua presença porque eu quero estar na tua vontade perfeita. Senhor, eu estou na tua presença porque eu quero estar escondido em ti, não de ti, Senhor. Eu estou em oração porque eu não quero viver na prática do pecado, e a oração te fortalece. A oração fortalece a tua vida. Mulher, quando você ora, os teus filhos são protegidos, o teu casamento é protegido. Marido, quando você ora, o teu lar é protegido, a tua esposa é protegida. Sacerdote, mães de joelhos, filhos de pé, mulheres de joelhos, casamento estruturado. Paga um preço de oração. Clame a Deus, se renda a Deus, se humilhe a Deus, busque a presença de Deus na tua vida. E você vai começar a viver o sobrenatural do Senhor. Milagres vão começar a acontecer. Como eu disse no começo dessa live, é impossível você estar na presença de Deus e sair da mesma maneira. É impossível você estar na presença de Deus e sair com as mãos vazias. É impossível sair da presença de Deus sem ser transformado. Desenvolva uma vida de oração. Deixa a preguiça de lado. Domine a tua carne. Domina a tua carne. Põe a tua carne debaixo do teu jugo. Não deixa a carne dominar você. É você que domina a tua carne pelo poder de Deus. Tô cansada, pastora. Vai orar, porque no Senhor tem renovo. Ai, eu tô com dor de cabeça. Vai orar, porque na presença de Deus você é curada. Ah, eu estou desanimada. Vai orar, porque na presença de Deus Ele traz alegria para o teu espírito. Ah, eu não sei o que falar. Não fala nada, fique em silêncio, mas fique na presença de Deus.
Põe um louvor, começa a adorar o Senhor, o louvor liberta. Não há desculpas, querido. É o trabalho. Davi buscava Deus de madrugada. Você não vai morrer por causa disso. Você não vai morrer de você dar 1 hora da tua madrugada para Deus. Ele vai te restaurar, Ele vai te renovar. Ele é Deus. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da tua casa, Ele quer cuidar da tua vida. Aleluia. E nós vamos orar. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pelos teus filhos, eu quero orar por você. Nós vamos clamar ao Senhor nesta hora. Faça uma aliança com o Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, a partir de hoje eu quero orar, eu vou começar a ter um tempo de oração. A partir de hoje, Senhor, eu quero desenvolver uma vida de oração. A partir de hoje, Senhor, eu vou sair dessa mornidão. Querido, não aceite ser morno. Não aceite ser comparado a um pecador morto. Não aceite isso na tua vida. A oração, ela despedaça julgos. Oração move o céu. Oração move a mão de Deus. Oração quebra as correntes. Oração te dá estratégia. Oração te traz cura. Oração traz milagres. Não aceite que Satanás te mantenha cativo nessa vida morna. Em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado pela tua vida. Deus seja louvado por este momento onde nós aprendemos da parte do Senhor. E eu quero te encorajar. Haja o que houver, tenha vida com Deus. Haja o que houver, desenvolva uma vida de comunhão através da oração. Haja o que houver, vá para a presença de Deus. Ele é tudo que nós temos. Tudo passa, querido. Hoje pessoas estão do teu lado, amanhã não estão mais. Hoje os teus filhos estão com você, amanhã estão casando, constituindo família. Hoje você está com pessoas, amanhã você não está mais, tudo é passageiro, mas o Senhor permanece para sempre. Quando nós temos a comunhão com Deus, quando nós entendemos essa comunhão com Deus, o quanto isso é importante para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Será prazeroso estar na presença de Deus. É prazeroso quando você fala: agora eu vou entrar no meu quarto para orar, porque tem alguém me esperando. O Espírito Santo está sempre te esperando. Ele está sempre te esperando. Ele está sempre te esperando. Ele está sempre te esperando. Então não recuse o chamado. Quando você acordar de madrugada, não é porque você perdeu o sono, é porque o mundo espiritual te chamou, é porque há alguma coisa acontecendo no mundo espiritual e é a hora de você levantar e orar. Não põe desculpa na insônia, é Deus te chamando. Vai orar, querido. Vai orar. Entra na presença de Deus. Quando você sentir uma angústia, que você não sabe o que é, aquele aperto no peito que você não sabe o que é, sai um pouquinho da onde você está, vai para um lugar, vai orar, porque é Deus querendo falar com você. Ou é alguém precisando da tua oração, não teime. Vai orar, aprenda a identificar. Vai orar. Está inquieto, está agitado, vai orar, é o teu espírito, vai orar, vai para a presença de Deus. Vá para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pelo amor do Senhor pelas nossas vidas, pela comunhão que Ele tem, pela graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe tua vida. E eu quero compartilhar com você que nós temos o nosso canal no YouTube, Libertos pelo Reino. Libertos pelo Reino. Entra lá, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, as nossas ministrações, nos ajuda a propagar o Evangelho do Reino, viu? E muito em breve nós vamos começar a fazer as lives pelo YouTube também. Mas entra lá, eu preciso que você se inscreva, que você dê likes lá nas ministrações, que você compartilhe, para a gente estar agregando o maior número de pessoas e propagando o Evangelho do Reino.
tá bom? Que o Senhor abençoe tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores esteja sobre você. Conte com as nossas orações, o que você precisar, nós estamos aqui para orar, para caminhar com você, para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Quinta-feira nós estaremos juntos novamente, eu tenho certeza que Deus nos surpreenderá novamente com uma palavra do céu, uma palavra rema, uma palavra revelada para as nossas vidas. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Até quinta-feira, em nome de Jesus.